Olá, boa tarde. O TJ UFSC de hoje começa com um assunto, no mínimo, curioso. Você sabe, para comer no restaurante universitário, os alunos precisam de um passe de papel que custa R$ 1,50. Todo mundo conhece, já emprestou um amigo ou usou como moeda de troca. Mas agora, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis está investigando um caso de falsificação dos passes. O pró-reitor de Assuntos Estudantis, Lauro Matei, informou que não vai entrar em detalhes até que o caso seja investigado. Mas, segundo o portal cotidiano UFSC, 2 alunos foram pegos tentando entrar no restaurante universitário com passes falsos. Além do tipo de papel ser outro, o tom de vermelho também é diferente do original. Ainda não se sabe quantos passes estão circulando na universidade e também quem são os investigados. Ariana Fonseca para o TJ UFSC. Até sexta-feira, a praia deve se pronunciar sobre o caso. Em abril, o TJ UFSC exibiu uma reportagem sobre a implantação do passe eletrônico. Esse sistema estava previsto para julho, mas será licitado em outubro, com prazo de instalação de 120 dias para a empresa vencedora. Muitas pessoas não sabem, mas a cobrança de multa para a perda da comanda em bares e casas noturnas é ilegal. O controle de consumo é de responsabilidade do estabelecimento, que muitas vezes repassa ao consumidor essa obrigação. Acompanhe agora a reportagem produzida pelo Tela 1, da Universidade Positivo de Curitiba, parceira aqui do TJ UFSC. Ir para a balada, para um restaurante, a um bar ou até mesmo para uma panificadora pode se tornar um problema caso você perca a sua comanda de consumação. Isso porque alguns estabelecimentos cobram multas nestes casos. Mas a advogada do Procon, Sila Santos, explica que essa atitude, comum em diversos estabelecimentos, não pode ser feita. Então, a perda da comanda ela não pode gerar nenhum ônus a mais para o consumidor. Então, não pode haver multa por perda da comanda. O que tem que acontecer nesses casos é o consumidor informar qual foi o consumo dele. É efetivamente o que ele consumiu e pagar aquilo. Não pode haver cobrança de multa ou por perda dessa comanda, porque cabe ao estabelecimento ter alguma outra forma, então, de fazer esse controle do que foi gasto pelos consumidores. Embora essa prática seja ilegal, ainda existem estabelecimentos que realizam essa cobrança. E muitas vezes o consumidor acaba pagando a multa imposta pelo local. Após muita discussão e conversa com o bar, eles resolveram pagar uma taxa de R$ 50 e mais um valor do suposto que eu tinha gasto. Então, por exemplo, eu gastei com água, refrigerante, eu paguei esse preço e mais R$ 50 pela perda da comanda. Eu fiquei a noite inteira sem gastar no bar. Eu pedi no começo da noite e fiquei a noite inteira sem consumir nada, porque eu não tinha muito dinheiro no dia e eu tinha consciência disso. Então, eu não comprei nada e por isso eu não percebi que eu tinha esquecido a comanda em algum lugar do bar. Aí, o que aconteceu? Eles encontraram a comanda e vieram perguntar para mim se eu era a Pamela. Eu falei que sim. E aí a gente descobriu que tinha mais de R$ 100 na comanda. Não me lembro exatamente a quantidade exata, mas era bastante dinheiro para uma pessoa que não tinha dinheiro para gastar. Aí eles falaram que não tinham o que fazer, ligaram para o dono do bar. Eu tentei conversar com o dono do bar, tentei explicar para ele a situação. E ele falou que ele tentou negociar comigo, ele tentou pedir para eu pagar metade. A advogada do Procon explica por que essa cobrança não pode ser feita e como essa situação deve ser resolvida. A empresa não pode fazer nenhum tipo de coação, coagir o consumidor nesses casos. O consumidor que perdeu a comanda, ele só tem que informar o estabelecimento o que ele consumiu e pagar por aquilo que ele efetivamente consumiu. Mas nem sempre é isso que acontece. A gente ficou um tempão conversando, até que uma hora ele falou uma coisa bem desagradável. Ele olhou para mim e falou assim: bom, mas se você não tinha dinheiro para gastar, você não devia nem ter saído de casa. Quem pagar esse tipo de multa pode procurar o Procon com o seu comprovante de pagamento para exigir os seus direitos. Embora não exista um prazo específico para o consumidor registrar a sua queixa, a orientação do Procon é que ela seja feita o mais rápido possível. Quem já passou por essa situação também deixa as suas dicas de como agir. Não perder a paciência, em primeiro lugar, se manter calmo, tentar dialogar, por mais que às vezes seja difícil. E se não tiver solução, pagar, pedir a nota e depois ir até o Procon ou um órgão responsável e pedir o ressarcimento, porque daí também tem como fazer isso.
Hoje, o Conselho Universitário se reuniu para decidir o futuro das cotas na universidade. A partir do próximo vestibular, 37,5% das vagas serão destinadas aos estudantes de escolas públicas e outros 10% para as cotas raciais. Até 2016, metade das vagas do vestibular da UFSC serão para alunos cotistas. O TJ UFSC fica por aqui, mas o frio e a chuva parecem que não vão dar trégua. Mas não desanime, não. Nós terminamos o telejornal com imagens do dia chuvoso de hoje, que alagou literalmente a universidade. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, because I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.